Ele é formado em odontologia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atuou de forma significativa para a construção e implementação da reforma sanitária brasileira. No ano de 85, tornou-se consultor na Organização Pan-Americana de Saúde, sendo o elo entre este órgão e o governo brasileiro. Hoje, ele é assessor no Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o nome referência quando falamos de planificação de atenção à saúde na atenção primária à saúde no Brasil. Olá, boa tarde, doutora Eugênia. Boa tarde. E aí um dos temas que nós trabalharemos agora é a questão do manejo dos usuários hiperutilizadores na atenção primária. E aí vem aquela angústia, aquela reflexão, né? Do que realmente é um usuário hiperutilizador, de fato, né? De quem é a responsabilidade desse usuário ser hiperutilizador, se for o caso, né? E o que a gente faz, né? Qual que é o manejo mais adequado para lidar, né, com esse tipo de usuário? É certo. Então, como é que essa coisa do hiperutilizador ela se insere, né, nessa proposta do modelo da organização da construção social, da casinha, né? Então, na realidade, né, quando eu formulei, como eu escrevi esse livro, né, eu parti do que era óbvio, né? Vamos fazer uma resposta na atenção primária à saúde para responder a quê? Então, a demanda, muita gente, normalmente, se trabalha com eventos agudos, né? Ou seja, demanda programada e demanda espontânea, não é isso? Quer dizer, exatamente. Quer dizer, então isso não é suficiente para captar toda a riqueza que é, né? E para dar uma resposta. Então, a primeira coisa é que você deve ter trabalhado com esses conceitos, né? Primeiro que é doenças crônicas, doenças transmissíveis e doenças crônicas não transmissíveis, né? Por trás disso está essa tipologia clássica. Bom, então, definida essa tipologia clássica, tem um jeito de responder. Tem dois tipos de demanda. A demanda espontânea, que corresponde às doenças crônicas, às doenças agudas, né? Quer dizer, então, os eventos agudos, né? E evento agudo é o somatório de condições agudas com condições crônicas agudizadas, né? E depois, o outro pacote é o pacote das doenças crônicas não transmissíveis. Tudo que não é condição aguda entra com um tipo de resposta na atenção, um tipo de resposta que é essa programada. Assim, São Paulo trabalha com esse conceito de demanda espontânea e demanda acesso avançado. Acesso avançado. Então, não é? Quer dizer, então, na realidade, o acesso avançado ele é muito pensado de como resolver o problema da pressão da demanda por eventos agudos, né? E aí mata vocês de tanto trabalhar e a fila não desaparece, não é assim? Quer dizer, exatamente. burnout, etc., né? O que a gente sente muito é uma ideia excelente do que é acesso, né, pensando em acesso avançado, mas que a estrutura que nós temos ainda, né, a estrutura física de unidade, né, mais RH, não dá conta dessa demanda aguda que chega, espontânea, exatamente não dá conta porque a gente não trabalhou em relação à promoção e prevenção de doenças lá atrás, né? E então a gente não consegue fazer um balanço e chegar no equilíbrio. A gente sempre tem muita demanda
para pouca oferta, mediante a Mas todos os esse aspectos. também é uma limitação do acesso avançado, porque o acesso avançado, o princípio dele é válido, né? Faça hoje o trabalho de hoje, Exatamente. mas ele não dá conta de resolver o problema, né? Até agrava em certas circunstâncias. Então, eu Exato. E é uma coisa assim, espero que vocês vão discutir essa questão, um outro tipo que a gente está introduzindo, né? Que é a organização do acesso, e que o acesso avançado é apenas uma parte e tem outras partes. Eu não sei, mas eu quero chamar a atenção de que o que é muito ruim é que você monta uma resposta muito simplificada entre responder evento agudo e responder condições programadas, né? E o evento agudo acaba consumindo quase todo o tempo, né? E aí você não dá muito conta de... Mas, enfim. Então, ao fazer esse... Então, às vezes, quando eu propus essa metodologia, eu parti da análise da demanda da atenção primária à saúde através de estudos de demanda. Então, o que isso mostra? Tem 1.500 problemas que apresentam na atenção primária à saúde. E aí, então, eu peguei esses 1.500 problemas e vi que não era só esses dois perfis de oferta de demanda que tem, evento agudo e de condições crônicas, doenças crônicas não transmissíveis. Então, eu identifiquei 11 perfis, né? Quando esse mesmo livro se está detalhado aí exatamente a casa, né? São 11 perfis de demanda, né? E peguei esses 11 perfis de demanda e juntei 7 perfis de oferta, né? Então, na construção da casa, então ela baseia nessa lógica, né? Você tem que dar conta dos 1.500 problemas. Felizmente, na atenção primária à saúde, dos 1.500 problemas, apenas 50 problemas, né? Aliás, apenas 26 problemas dos 1.500, eles respondem por metade da demanda, né? Isso já torna assim, poxa, se a gente aprendesse a fazer pelo menos 26 problemas, a gente estava, tá certo? Mas veja bem o que eu estou falando, 26 de 1.500 são 50% da demanda. Bom, então, em função disso, né, identifiquei 11 perfis de demanda e juntei e propus uma resposta não com 2 perfis de oferta, como é o que normalmente se trabalha, mas com 7 perfis de oferta. Então, um é a demanda, o outro é a demanda das condições crônicas não agudizadas, porque tem condição crônica agudizada. A não agudizada, as enfermidades e as pessoas hiperutilizadoras. Certo? Então, e ninguém considera isso, né? Ninguém considera essas pessoas, esses pacientes são pacientes invisíveis, né? Como você me falou. São tratados, ninguém gosta, né? É chato, às vezes põe a pessoa mais dura da equipe para lidar com eles, né? Exatamente. Né? Mas, além disso, tem as demandas administrativas, tem a atenção preventiva, tem a atenção domiciliar, tem a atenção ao autocuidado apoiado e o cuidado paliativo. Então, esse tema que você me propõe é uma parte de um desses perfis. Tá certo? Quer dizer, esse é um problemão. Pegar aqui Belo Horizonte, onde eu moro. Belo Horizonte tem 2,5 milhões de habitantes, 600 equipes de estratégia de saúde da família, uma boa cobertura. E no ano de 2022, o ano que acabou, 5% das pessoas que fizeram mais de 12 consultas por ano, tem várias formas de categorizar o que é o hiperutilizador. Uma delas é pelo número de consultas por ano, que é a forma mais comum.
5% do total de pessoas que fizeram consultas com médico e enfermeira eram hiperutilizadores. Ou seja, faziam mais de 12 consultas por ano, mais de uma por mês. Bom, mas qual é o problema? Tem nenhum problema. O problema é que, sendo 5% das pessoas, eles consumiram 20% das consultas médicas de enfermagem. Isso em Belo Horizonte dá 800 mil consultas por ano. É bastante coisa. É muita coisa. E o que é pior, né, é que as consultas que foram feitas aos hiperutilizadores não agregavam valor nenhum para essas pessoas. Porque é esse tipo de consulta de 15 minutos em que, né, enfim, bom. Então, isso mostra o tamanho do problema. Quer dizer, Belo Horizonte quer contratar mais médico, todo mundo está pressionando, quando você está jogando fora 800 mil consultas por ano. Ou seja, algo precisa ser ajustado aí, né? O problema está como é que eu identifico os hiperutilizadores e como é que eu faço uma clínica para o hiperutilizador. Que não pode ser essa consulta que é feita na mesma lógica do agudo. Ou não é? Chegou, o que é que você tem? Pronto. Né? Afora a recepção, que já é muito ruim. É como se a pessoa falasse, você aqui de novo. Né? Exatamente. Eu já conheço. É cliente, né? Então, qual é o problema disso? O problema disso, o problema disso é exatamente, primeiro, é que a gente atende todo mundo na lógica da consulta do evento agudo. Se você estudou o MAC, se você está implantando o MAC diz que não, que a clínica do crônico é completamente distinta da clínica do agudo. Mas, dentre as condições crônicas, você tem essa parcela de hiperutilizadores. Exatamente. Essas pessoas não podem ser atendidas nessa lógica. Elas não... Primeiro, a lógica da negação. Essa pessoa não precisa vir da consulta. Não, aquela pessoa está sofrendo. E ela precisa ser acolhida e atendida numa outra lógica. Então, aí vem... Então, vocês têm que discutir muito bem o que é, qual é a clínica em relação ao hiperutilizador. Não pode ser essa consulta de 15 minutos. Não pode ser uma consulta que é só de médico, de enfermeira, tá certo? Isso tem que ser provável, em boas partes das experiências. Elas são remetidas a grupos de pessoas, né? Onde tem um psicólogo que vai... Pode ser um grupo... trazer mais a equipe pode ser profissional para participar. Isso aí certamente vai... Você tem que discutir muitas conexões. Essas pessoas, em geral, se conectam com algum tipo de distúrbio mental, né? Ou de algum problema de saúde mental. Nem sempre, mas muitas vezes. Né? Muitas vezes. Quer dizer, então, você tem pessoas nesse grupo, por exemplo, que são histéricas, tomando aqui o conceito de histeria dos lacanianos, né? Quer dizer, gente que faz conversões, né? Essas pessoas estão permanentemente se consultando, né? Quer dizer, mas há outras formas, né? Enfim. Então, o que vocês têm que fazer, né, é, primeiro, conhecer melhor isso. Né? E desenvolver, como você falou, vocês têm que elaborar um protocolo de como atender as pessoas hiperutilizadoras. Mas não é um protocolo único, porque esse quadro vai aparecer com várias formas. Às vezes é só
sintomas físicos, muitas vezes ele vem junto com sintomas mentais, né? Às vezes ele é uma entidade puramente de saúde mental, como é a histeria, né, por exemplo, né? Quer dizer, então, isso é por isso é que isso é chamado na literatura internacional não de doença, mas de enfermidades. Portanto, esse protocolo que a gente usa na saúde de um modo geral, ele não vai dar conta. Você vai ter que escrever um outro protocolo, né, com outra lógica, para captar essas pessoas. Exatamente. Há tecnologias que em certos casos, têm se mostrado eficientes, como o grupo de Balint, grupo operativo, enfim. Há quem propõe a terapia cognitivo-comportamental, enfim. Mas essas pessoas não podem ser atendidas nessa outra lógica. Quando o senhor fala isso, e eu fico contente, né, de ouvir isso, porque toda vez que eu penso, claro, no hiperutilizador, mas nos usuários como um todo, me vem muita questão do PTS, né, de pensar algo muito singular. E eu acho que é isso mesmo. Eu acho que quando a gente pensa no usuário hiperutilizador, a doença já é singular, mas Exatamente. a enfermidade, ou seja, a condição que o hiperutilizador traz, ela é muito mais complexa, ela é muito menos catalogável, e tem que não olhar é classificável, tá certo? Porque a gente tem que olhar para ele e trabalhar com ele mediante as necessidades que ele apresenta. Mas não pode ser na consulta de 15 minutos do médico e da Com enfermeira. certeza. Isso não serve para nada. E provavelmente é isso que vocês estão fazendo, e isso aí gera esse problema insolúvel, entre aspas. E ter, por exemplo, um bloco de horas em que, talvez para um paciente eu vá usar 10, 12 minutos, para outro também, mais um eu vou usar quase 30, né? Pois mas é para isso que o bloco de hora é feito. O bloco de hora é feito exatamente por conta disso. porque não é 15 minutos por paciente, tá certo? Exato. São É o 4 tempo que é pacientes necessário uma hora. Então eu vou gastar meia hora, uma hora, mas eu quero chamar a atenção de que também essa clínica, ela será mais uma clínica de grupo do que uma clínica individual, face a face. Tá certo? Então você vai... E ela não vai ser uma clínica só de médico e enfermeira, ela vai ser uma clínica, né, onde o assistente social é fundamental, onde o psicólogo é fundamental, né? Farmacêutico é fundamental, né? Então, você não vai dar conta disso, primeiro, com uma clínica face a face, presencial de 15 minutos com médico e enfermeira, isso não serve para nada, é o que vocês estão constatando, não é isso? Para essas pessoas não serve para nada. Exatamente. Serve para dar burnout no médico e na enfermeira, mas não serve para melhorar a vida daquelas pessoas, né? Então, e ela não pode ser uma clínica só individual. Ela tem que organizar certos processos de grupo. Então, por exemplo, a gente tem, nos meus livros, tem uma proposta, não sei se vocês já estudaram aí, aquelas outras formas de encontro clínico, a consulta sequencial. Né? Nessa consulta sequencial, a pessoa vai uma manhã, 15 minutos com o médico, 15 minutos com a enfermeira, 15 minutos com o psicólogo, 15 minutos com não sei o quê. Certo? Ela faz um circuito, né? Ou o que a gente chama atenção compartilhada a grupo. A gente põe 30 pessoas numa sala com membros da equipe e elas vão conversar sobre as coisas. Tá certo? Você põe ali um grupo, essa equipe não faz palestra, isso não é isso, tá certo? Você tem que empoderar as pessoas a falarem sobre o problema, trocar experiências entre si. Isso dá muito certo. E fazer com que as pessoas sejam, de fato, as protagonistas, né, da própria saúde, né, e que produzam, né, a própria saúde, né, que elas sejam, de fato, né, as maiores responsáveis. E as pessoas querem resolver dentro do modelito, né? Quer dizer, não, chegou, tem consulta médica e consulta de enfermagem de 15 minutos, e a pessoa tem que sair, e todos têm que se adaptar a isso, né?
E se não adapta, ele é um desviante. É isso que faz com o hiperutilizador. Passa o problema para ele, não é um problema da equipe. Mas esse é o problema da equipe, que não sabe lidar com ele. Entendeu? Exatamente. E aí é nisso que eu queria também conversar com o senhor. A gente pode, não sei se dá para a gente usar esse termo, mas de quem é a responsabilidade disso tudo? Né? De quem é o responsável? De todos. Porque também, né, com uma tecnologia de autocuidado, a pessoa é a maior responsável pela sua saúde. Né? Mas, nesse caso, né, a pessoa tem poucas condições, né, para solucionar esses problemas. Ela não dá conta, ela não conhece. Né? Não tem um remédio que toma e resolve. Exato. Que era o que elas gostariam, né? Mas, e aí, se possível, quanto mais, melhor. Né? E provavelmente algumas estão com 5, 6, 8, 10 medicamentos. Tem uma situação recente que eu vi uma usuária, né, de uma unidade básica, que utilizava 8 medicamentos diferentes, e numa consulta que ela foi com uma médica de família, enfim, reduziu para 3, 4. A médica mexeu um pouco, né, na prescrição. E ela achou um absurdo. Diz que a médica não prestava, né, porque a médica diminuiu muito a quantidade de medicamentos dela, né. Então, quanto ainda mas as pessoas na clínica de 15 minutos, ela vai ter que achar isso mesmo. Porque explicar, e não é o médico que tinha que fazer isso. Quem que tinha que fazer isso, discutir os 8 medicamentos com ela, lógico, que a médica é importante. Era o farmacêutico, tá certo? E a gente não tem farmacêutico na clínica, a gente tem farmacêutico fazendo dispensação. Consulta presencial face a face é parte da solução. Muitas coisas você vai fazer com aquelas novas tecnologias, com grupos, né? Eu acho que o hiperutilizador num grupo, fazer um grupo de hiperutilizador é muito legal. Tem muito potencial. Porque eles também não conversam entre eles, tá certo? Então você vai pôr, lógico, você não vai chamar, olha, grupo de hiperutilizador. As palavras sempre são ruins, né? Hiperutilizador é uma palavra ruim, mas eu procurei outra, não tem, né? Quer dizer, todas são muito ruins. Né? Pessoas que consultam frequentemente, então, inclusive não usar esse label, essa marca, não, né? Quando for fazer isso, identifica o problema, olha, você é um hiperutilizador, é como se ela tivesse uma doença que ela não sabe o que é, mas vai criar mais confusão. Sem dúvida. Mas olha, doutora Eugênia, eu quero agradecer ao senhor. Não sei se ajudou, né? Mas às vezes... Super, demais, super. Quero agradecer muito, senhor, pelo tempo, pela explicação. Estou muito, muito feliz, né? Feliz de estar conversando com o senhor, feliz que a nossa conversa seja sobre isso, porque é a paixão da minha vida, a atenção primária. Eu não me vejo fora da atenção primária em nenhum momento da minha vida, né? Então é algo que... E eu tenho, a cada dia, buscado executar um trabalho de gestão e de assistência que, de fato, o maior resultado, o maior produto seja a melhoria da saúde das pessoas, aquelas que estão ali no nosso território, que a gente atende todos os dias. E que, claro, ao mesmo tempo que os profissionais também tenham uma qualidade de vida, porque é isso que o senhor falou. Nem para nós é bom atender a cada 15 minutos. A gente também fica, né, estagnado. Mas, doutora Eugênia, olha, muito, muito, muito obrigada. Tchau. Tchau, até mais.